Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Ó Senhor, põe teu ouvido bem aqui pra me escutar. Infeliz eu sou e pobre, vem depressa me ajudar. Teu amigo eu sou, tu sabes, só em ti vou confiar. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça, por teu ungido, ó Senhor, estejamos para sempre em tua casa. Compaixão de mim, Senhor, eu te chamo noite e dia. Vem me dar força e coragem, aumentar minha alegria. Eu te faço minha prece, pois minha alma em ti confia. Bom dia, caríssimos irmãos em Cristo, principalmente você que nos assiste através da TV jornaldacidade.com. Bom dia a todos que conosco celebram esta Santa Missa em seu lar. Estamos reunidos para a festa da partilha da palavra, da Eucaristia e da própria vida. É a festa que nos leva para a plenitude da vida, comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Iniciemos nossa celebração com muita alegria, cantando. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Jesus, vendo a multidão, sabendo que tinha fome, pediu a quem tivesse alguma coisa para aqueles homens e repartiu o peixe e o pão, criou assim a comunhão. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Maria em seu fogão cozeu um pouco de pão, depois repartiu aos filhos como se fosse o seu coração. Refez o gesto de Nosso Senhor, refez o gesto do seu amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. O Cristo que agora vem e dá-se entre os irmãos, sacia cada um com o pão da vida e a vida do pão. Essa é a lei de Nosso Senhor, não há medida para o amor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Bastariam 2 pães e 2 peixes e o milagre do amor, pra acabar com tanta fome e acabar com tanta dor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Unidos no Espírito pelo vínculo da paz, tomemos parte do banquete eucarístico para nutrir a nossa fé diante das necessidades do povo faminto. Somos convidados a nos sentirmos responsáveis para que a ninguém falte o pão nosso de cada dia. Pão esse que se multiplica à medida que é compartilhado. Deus criou o mundo com tudo o que é necessário para a vida e a dignidade de todos. Peçamos perdão por não vivermos a partilha desejada por Deus. Senhor, nossa paz, tende piedade.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Vamos ao hino de louvor. Nos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. Glória a Deus lá nos céus e paz na terra aos céus. O que você vai colocar hoje no altar do Senhor? Quais seus pedidos e quais as suas intenções ao participar desta Santa Missa? O momento é agora, faça seus pedidos de oração. Acredite no poder da oração. Junte-se a nós e faça suas preces para si mesmo ou para alguém que você sabe precisar da sua lembrança e do seu fervor. Peça, pedi e vos serás dado. Em especial, vamos atender alguns pedidos e fazer a nossa parte rogando a Deus pelas seguintes pessoas: Ana Simões, José Carlos do Nascimento, Bruno Moreira Machado e família, Reverendo Bernardino, Adriano Greiser e família, Ailton e Vânia, Lucas de Souza Lins, Aguinaldo Creverson Evangelista e família, também para os aniversariantes dessa semana: José Roberto Silva, Simão Ferreira, Valéria Boldolato, Maria Alice Salgado, Tássia Graziele Machado, Soraya Souza, Ana Cristina Freitas Lima e Adriano César, o Adriano da farmácia. Oremos, ó Deus, sois o amparo que nós em vós esperem e, sem o vosso auxílio, ninguém é forte, ninguém é santo.
redobrai de amor para conosco e para com todos esses nossos irmãos, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passamos a abraçar e os que passam a felicitar os que estão aniversariando essa semana. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos atentamente como Deus espera que enfrentemos a fome e o sofrimento do mundo. Leitura do segundo livro de Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44. Naqueles dias veio também um homem de Balsalisa, trazendo em seu alforje para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória, o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos à guarda a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavras do Senhor. Damos graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, de 1 a 15. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus abriu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu:
Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras de 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estava querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, caríssimos irmãos e irmãs, e tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que eles não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um deles. E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 5 e uns poucos peixinhos, na verdade 2. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos. E os discípulos distribuíram à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrou 12 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aproximadamente 5.000 pessoas, diz o Evangelho. No texto de João, os apóstolos revelam preocupação com a quantidade de pessoas para alimentar. Pede então a Jesus para dispensá-las. Despede a multidão para que, indo aos campos e aldeias ao redor, se agasalhem e encham e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mateus anota que o Cristo percebeu a necessidade de alimentar as pessoas movido pela compaixão. Observemos que o Senhor, diante da multidão faminta, não pergunta aos companheiros de quantos pães necessitamos, mas sim quantos pães temos. A passagem denota a preocupação de Jesus no sentido de alertar os discípulos para as necessidades de algo apresentar à providência divina como base para o socorro que suplicavam. O fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes pode ser interpretado sob 2 enfoques: como figura alegórica, representativa de alimento espiritual, como efeito da doação magnética do Cristo, que produziu materialização dos alimentos necessários a alimentar a multidão faminta que ali se encontrava para ouvi-lo. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo a zombaria dos incrédulos. Entretanto, a maioria das pessoas sérias ha visto na narrativa desse fato, embora sob diferente da ordinária, compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo multiplicado por Jesus numa partilha admirável. Analisemos as liturgias de hoje. Na primeira leitura, os 20 pães trazidos a Eliseu são distribuídos para alimentar 100 pessoas e assim aconteceu. Todos comeram e ficaram saciados. Quando o alimento é compartilhado, ninguém passa fome. Esta é a consequência da concentração de riqueza e da falta de partilha. O alimento se multiplica quando todos estão dispostos a colaborar
para que ninguém fique privado daquilo que é fundamental ao ser humano, a comida. Na segunda leitura, a palavra conclama a comunidade para que viva a unidade, elemento essencial da igreja. Ungidos pelo Espírito do batismo, tornamos-nos um em Cristo. As dificuldades comunitárias devem ser enfrentadas juntos, como membros de uma mesma família. O autor propõe os mesmos meios para alcançar esta unidade: humildade, mansidão, paciência e tolerância. No Evangelho, a pergunta que Jesus faz a Filipe é também para nós: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? O questionamento faz a comunidade enxergar oportunidades em meio a crises e, sobretudo, evitar a lógica do egoísmo e da grandeza. André sinaliza que havia ali um menino com 5 pães e 2 peixes, mas indaga o que seria isso para tanta gente. A soma dos 5 pães e dos 2 peixes resulta na totalidade perfeita. Ali se encontra o pouco de cada um que, segundo o compartilhado, se multiplica. Muito bem. Estamos diante de um milagre humanamente inexplicável. Jesus se compadecendo da multidão que o seguia. A atitude do Senhor ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar e entender certos fenômenos. Os evangelhos nos relatam que ele, por 2 vezes, multiplicou pães e peixes para atender a multidão que o seguia até uma região deserta, e ali ficaram ouvindo seus ensinamentos e recebendo curas. Mas por não estar munidos de alimentos, estava a ponto de passarem fome. Aproveitando-se do que dispunham apenas 5 pães e 2 peixes, mandou que o povo se assentasse em grupos de 100 e de 50. Tomando os pães e os peixes, ergueu os olhos aos céus, deu graças e os abençoou. Depois fez a repartição entre os discípulos e estes distribuíram para o povo. Todos comeram à vontade, milhares de homens, além das mulheres e crianças. E como se não bastasse, ainda sobraram 12 cestos com a sobra desses alimentos, que Jesus mandou recolher para que nada se perder. Assim como Jesus se compadeceu com aquela multidão, também na nossa vocação cristã somos chamados a ter compaixão do povo, sobretudo o sofredor. Nossa vida cristã deve conduzir-nos à prática da misericórdia para com os irmãos. Esse é o grande testemunho que o mundo precisa dessa misericórdia, e é uma exigência que brota das palavras do Cristo no seu Evangelho. Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. O que sabemos é que Jesus conduziu seus discípulos a um lugar deserto, isso é, longe das cidades. Uma grande multidão já o esperava para ouvir as suas palavras e serem abençoadas com a cura. Incansavelmente e tomando de compaixão, Jesus se põe a ensinar-lhes. Com o passar do tempo, se faz necessário que todos se alimentem. As provisões haviam se acabado. A solução dos discípulos é que seja comprado alimento, mas onde? Com que dinheiro? Jesus propõe outra solução. Vós mesmos dai-lhes de comer. E eles não entenderam. Dar como? Se não havia mais nada, apenas restavam 5 pães e 2 peixes. Abençoando o pouco que tinham, Jesus os partilha com a multidão e todos ficam saciados. O Senhor toca desta forma os corações e os transforma pelo amor e sua generosidade. O milagre da multiplicação dos pães se chama misericórdia, e compaixão, perdão, partilha, justiça, amor e paz. É Deus nos falando em comunhão. Hoje fala-se muito da fome no mundo. Quem não viu imagens de crianças famintas da África que mais pareciam esqueletos? Deus conta conosco para repartir o seu pão, com todos aqueles que têm fome de amor, de liberdade, de justiça, de paz e de esperança. Vemos a atitude de Deus na multiplicação do pouco que se torna muito. O pão partilhado sacia a fome de todos e ainda sobra. Não será esse o caminho a ser seguido
também dos nossos dias para resolver o grave problema da fome no mundo? Pai, preserva-nos da cobiça e da ganância, que nos impedem muitas vezes de sermos generosos com os nossos semelhantes. E abra nosso coração para a partilha e para a misericórdia, que possamos entender as necessidades, colaborar um pouco mais para que todos sejam fartamente alimentados. Amém? Amém. Façamos, cheio de confiança, a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Invoquemos o auxílio do Senhor para que sejamos fiéis à sua palavra. A cada prece de nossa comunidade, vamos responder: escutai-nos, Senhor. Escutai-nos, Senhor. Ok? Conduzi, Senhor, nosso bispo Dom Ronaldo Melo como fiel servidor da unidade do vosso povo. Escutai-nos, Senhor. Dirige, Senhor, com vosso Espírito, as mentes e o coração dos governantes, a fim de que haja vida digna para todo o povo. Escutai-nos, Senhor. Fortalecei, Senhor, as vítimas da escassez de água e comida, para que vençam com o vosso auxílio todo o mal pela partilha e solidariedade. Escutai-nos, Senhor. Libertai-nos, Senhor, do consumismo e do acúmulo desordenado de bens, que nos tornam indiferentes ao sofrimento dos irmãos. Escutai-nos, Senhor. Abençoai, Senhor, nossos avós, que no passar dos anos se consolidem sempre mais como fonte de sabedoria e fé provada. Neste dia, a eles dedicados, para que nunca lhes faltem o cuidado e a acolhida dos filhos e netos, nós vos pedimos. Escutai-nos, Senhor. Senhor, que fazeis chover sobre os bons e os maus, e brilhar o sol sobre justos e injustos. Dai hoje o pão cotidiano a todos os vossos filhos, para que suba a vós o coração e a orações, de louvor e de ação de graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo carinho, não fruto de tuas mãos. Hoje é teu povo que te louva em prosa e verso, e agradecido entoa-te esta oração. Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa, no pão e vinho, o trabalho, a vida, o chão. A nossa oferta agora é bênção com certeza.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Nós te pedimos que teu reino em nós se faça, e assim possamos construir um mundo irmão. Bendito sejas, ó Senhor, por vossa mesa. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade, e trazendo a este altar, fazei que estes sagrados mistérios, pela vossa força e vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduza à vida eterna, à vida de alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai Santo, Senhor do céu e da terra, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pela vossa palavra criastes o universo, e em vossa justiça tudo governais. Tendo-se encarnado, vós destes o vosso Filho como mediador. Ele nos dirigiu a vossa palavra, convidando-nos a seguir seus passos. Ele é o caminho que conduz para nós, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Por vosso Filho reunis em uma só família os homens e as mulheres, criados para a glória do vosso nome, redimidos pelo sangue da sua cruz e marcados com o selo do vosso Espírito. Por essa razão, agora e sempre, nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. És bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor, como outrora aos discípulos. Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envies o vosso Espírito Santo, para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em minha memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória do Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que ele venha a vós, oferecendo o pão da vida e o cálice da salvação. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nós vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Pela participação nesse mistério, o Pai Todo-Poderoso santifica-nos pelo Espírito e concedei que nos tornemos semelhantes à imagem do vosso Filho. Fortalecei-nos na unidade em comunhão com o nosso bispo Ronaldo Melo, com os demais bispos, presbíteros e diáconos, frades e todo o vosso povo. Vosso Espírito nos una em um só corpo. Fazei que todos os membros da Igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenham-se de verdade no serviço do Evangelho. Tornai-nos abertos e disponíveis para todos, para que possamos partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do vosso reino. Caminhamos no amor e na alegria. Lembrai-vos dos vossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os da luz da vossa face e concedei-lhes, no dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com Nossa Senhora das Dores, com São Francisco de Assis, nosso Pai seráfico, e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja seu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
Nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos à vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar frutos bons. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento no pão, saber repartir, comprometer-se com a vida do irmão, viver a missão de se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Os grãos de trigo em farinha se tornam, depois se transformam em vida no pão. Assim também, quando participamos, unidos criamos maior comunhão. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em pleno século XXI, a humanidade ainda não conseguiu acabar com uma das piores pragas que assolam os pobres. Muito pior do que esta pandemia que estamos atravessando, a fome. Esta existe não tanto por falta de alimento, mas por causa da má distribuição e do desperdício. O alimento é necessidade básica do ser humano, é direito fundamental de qualquer pessoa. É natural que para uma pessoa faminta, primeiro lhe seja dado o alimento, para depois tratarmos de seus outros problemas. E é justamente aqui onde está o nó do serviço assistencial. Tratar os outros problemas, as outras questões, que não apenas fome imediata. Pois a miséria existe causada pela falta de emprego, de salário digno, de distribuição de riqueza equilibrada, de promoção do ser humano como pessoa de justiça igual para todos, de educação moral prevenindo males sociais. É sem dúvida o maior mérito é promover condições para que o ser humano se desenvolva e consiga sair dessa com a barriga cheia. Para que a miséria seja efetivamente retirada do cenário social, precisamos não apenas orar, mas aprender a repartir com os que nada possuem, contribuir de alguma forma para que a miséria seja efetivamente retirada do cenário social. Amém? Se você quer ajudar de alguma forma, nosso telefone é 92000-1955. 92000-1955. Muito bem, dado o nosso recado, vamos à bênção final. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Torne os vossos corações atentos à sua palavra,
a fim de que transbordeis de alegria divina. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos cordeiros dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Nós reconhecemos o Senhor partindo. A todos um bom domingo, um ótimo final de semana, muita luz no caminho de todos e até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a nos encontrar na Santa Missa em seu lar.